E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, professor Carlos Filho Alencar, e nós vamos tratar hoje, né, da metodologia do ensino de História. Vamos dar uma recapitulada e nas aulas seguintes, né, ao longo dessa semana, vamos lançar mais pelo menos 2 aulas aqui, tá certo? Para complementar o conteúdo. Vamos tentar fazer aqui hoje de uma forma mais rápida, certo? Menos lenta, tá? Vou passar de forma mais incisiva, desculpa, o que eu tenho para falar a vocês, tá bem? E aí é sempre importante que vocês deem o feedback, tá certo? Não feedback e também, né? Mas assim, não exatamente de a qualidade e tal, não sei o que. Isso aí nós vamos adaptando com o feedback de vocês também, mas o feedback no sentido de tirar dúvidas, certo? Enfim, vamos lá porque temos muita coisa para debatermos, tá? Nessa e nas próximas aulas. Então, metodologia do ensino de História, certo, pessoal? O ensino de História. Então, para vocês, né, eu já fiz essa pergunta algumas vezes, faço essa pergunta a muitas pessoas que chegam até mim e perguntam e falam, né? E aí, professor de História, né, formado em História, e por quê? Qual a importância? Por que é que você fez História? Vai cursar alguma outra coisa? Então, assim, a gente sente uma pequena desvalorização, né, do meio História, né? Apesar de nós estarmos transmitindo aqui essas palavras para uma turma de pedagogia, né, é importante que todas as pessoas tenham ciência da importância do ensino de História, tá? Da disciplina de História, o porquê estudar História. E vocês, na qualidade de professores, né, futuros professores, então é bem pertinho, né, de se tornarem professores, tem que ter essa resposta, certo? E essa resposta assim, ela é meio que pessoal de cada um, mas eu tenho certeza que mesmo ela sendo pessoal, ela vai ter um direcionamento comum, certo? Se eu respondo, se fulano responde, qualquer outra pessoa responde, logicamente, se o intuito for o mesmo, né? Se for exatamente de dizer a importância de estudar História e não de difamar o estudo de História, certo? Então, o ensino de História. Deixo aí para vocês, eu gosto sempre de começar deixando alguma coisa no ar para vocês darem fazerem uma reflexão aí em vocês mesmos, né? Então eu jogo a pergunta e vocês vão, como diz, né? Como se fala, matutando aí a resposta, tá bom? Então vamos lá. Para vocês, qual é a importância do ensino de História? Por que estudar História? Certo? Vamos lá. O ensino de História nas séries iniciais do ensino fundamental. E vejam bem, o nosso intuito aqui vai ser exatamente de falar mais direcionado aos ensinos, às séries iniciais, certo? Do ensino fundamental. Tá bem? Os anos iniciais. E aí depois a gente abrange mais em relação ao fundamental por completo. Tá bom? Ao longo que nós formos nas próximas aulas, passando pelo PCN, né, direcionado à História, enfim, aí nós vamos acrescentando uma coisa por vez, certo? Ao longo dessa semana nós vamos vendo isso aí, tá bom? Mais ou menos mais 2 ou 3 aulas, tá bom? O ensino de História nas séries iniciais do ensino fundamental tem passado por uma grande transformação. Certo, pessoal? Qual é essa transformação? Então vamos lá. Isso aconteceu a partir do momento em que ela foi desvinculada da geografia. Vocês aí que já veem também, né, a metodologia do ensino de geografia, podem perceber, nós percebemos, e eu partilho disso demais, apesar de não serem uma única coisa, eu partilho
do princípio que história e geografia, creio que todos afirmam o que eu digo, né? Compartilham de minha opinião, que história e geografia andam lado a lado, tá bom? Principalmente para os alunos, para o professor também, mas para os alunos é muito importante, principalmente quando avança um pouquinho no estudo de história, é muito importante que a gente tenha um conceito de geografia um tanto mais elevado, tá bom? Tornando-se uma disciplina específica, tá bom? A história, com características próprias. Nas últimas décadas, pessoal, o ensino de história foi consolidado em suas especificidades. Nas séries iniciais, a princípio, a criança não entende o sentido de história. A perguntinha que eu fiz a vocês, no início, né, agorinha, né, qual a importância de estudar história? Vocês têm que fazê-la aos alunos dos anos iniciais, mas não dessa forma. Por que você acha que é importante estudar história? Não assim. Você tem que mostrar ao aluno dos anos iniciais, aos alunos, né, dos anos iniciais, qual a importância. Por quê? Porque a criança não vai saber a importância daquilo. Por exemplo, a criança já chega na escola sabendo o porquê da matemática, porque a vida é matemática. Ela já, principalmente hoje em dia, ela nasce em um contexto que ela tem um desenvolvimento cognitivo muito mais elevado. Então, ela vai ter uma percepção de valores, dinheiro, todo esse contexto social bem mais desenvolvido, né? Hoje em dia, as crianças com celular, com próprio acesso a computador, notebook, internet em geral, vê tudo isso. O próprio joguinho lá que ela está vendo, tem que comprar alguma coisa, enfim. História não. História é uma coisa necessária, mas por quê? Então é isso que nós temos que mostrar para o aluno, tá? Esse é o contexto de temporalidade. Este tema está inserido no currículo escolar e deve ser trabalhado para que então a criança comece a construir esta noção de temporalidade, certo? Então, pessoal, noção de temporalidade, tá? E aí eu pergunto a vocês, o que é noção de temporalidade? O que é temporalidade? Então, eu vou deixar lá no Classroom, tá? Vou deixar para vocês um material entrando bem direitinho sobre essa questão de temporalidade na historiografia, na história, tá certo? Quem quiser se aprofundar mais um pouco, já vai ter aí, tá bem? Mas nesse sentido aqui, é justamente aquilo que nós vimos. Sabe quando nós estudamos lá identidade, cultura e sociedade? Noção de temporalidade. É tempo, né? O estar no tempo, no local, certo? Relacionado à história, certo? Então, uma coisa liga a outra, tá bem? Quando nós passamos isso para uma criança, para o aluno, nós temos que puxar, eu gosto bem de falar disso, né? Vocês bem sabem, né, que nós, tratando desse sentido, principalmente com história é perfeito para usar isso, do mundo lúdico. Então, levar essa questão de noção de temporalidade, construir um espaço e um tempo para a criança, muito relacionado a onde ela vive, com sua família, sua casa, né, seus pais, seus parentes, avó, enfim. No momento em que nós vivemos hoje, por exemplo, quarentena, né, pandemia do Covid-19, né, do coronavírus. Então, assim, é fazer essa construção, onde e quando as coisas acontecem, tá bem? Na escola, em que período a criança está na escola, na sala de aula dela, enfim, como acontece tudo, tá bem? Vamos lá. Poucos historiadores interessam-se pelo processo de construção do conhecimento histórico em crianças, pessoal. Isso aqui é uma coisa que nós vamos falar que acaba gerando preconceito que eu falei no início,
né, do vídeo sobre o ensino de história, sobre o estudo de história. Muitas pessoas nem se interessam. Quando, por exemplo, quando eu chego e falo que sou professor de história, as pessoas olham assim, professor de história? Nossa, que coisa chata, né? História é uma disciplina muito chata. Mas aí nós percebemos, tá certo, que esse preconceito não vem apenas de fora para dentro, né? De quem não estuda a história, de quem olha o estudo de história de fora. Mas de nós, eu tô me englobando, mas não é o meu caso, tá? Das pessoas que ensinam a história para fora, principalmente com as crianças, tá bem? Por quê? O historiador, tá bem? O historiador, o professor de história, entende a história. Eu vejo dessa forma também e acredito dessa forma, mas nem toda a verdade é absoluta, tá? Então, eu acredito que a história não é uma coisa tão simples como é contada, tá? Mas para crianças tem que ser simples. E nesse sentido, está essa afirmação aí, né? Poucos historiadores interessam-se pelo processo de construção do conhecimento histórico em crianças. Então, fica mais assim, quando crescer, estuda a verdade, né? Porque existe muito aquela coisa que para as crianças a história é ensinada de uma forma e para os adultos, né, adolescentes, enfim, são ensinadas de outra forma. Não está errado, tá? Mas assim, não está errada a afirmação, mas o que acontece sim está errado. O que deve ser mudado apenas deve ser a forma de falar e não as informações, tá certo? A forma de passar as informações, tudo bem, mas as informações não. Aí sim está o erro. Desculpa. Porém, os professores de história, os historiadores, nem mesmo os professores, né, graduados em pedagogia, podem optar por deixar a história de lado para as crianças, o ensino de história. Não. Errado. Muitos sequer, pessoal, tá aqui, ó, tô grifando para vocês. Muitos sequer. Espera aí que deu um errinho. Muitos sequer, pessoal, acreditam na possibilidade da criança aprender história nas séries iniciais. Bem, o que eu tenho a dizer sobre isso é que se não ensinar, ela realmente não vai aprender não, tá? Então, assim, deve se ensinar de uma forma simples. Vejam bem, eu não conheço uma criança que não pegue uma historinha, um filme que tenha um conteúdo histórico assim, logicamente, depende da forma que isso esteja sendo passado, né? Um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, uma coisa bem pesada, lenta, a criança provavelmente não vai se interessar. Mas se nós mudamos a forma de passar para a criança, aí ela vai se interessar, tá bem? Então, quando nós pegamos o descobrimento do Brasil, né? Achamento lá, né? Do descobrimento do Brasil, nós vamos ter algumas coisas que as crianças não vão se interessar muito, não. Nós vamos falar nesse primeiro momento, né, em anos iniciais do ensino fundamental, sobre escambo, né, sobre, enfim, coisas mais técnicas assim, a criança pouco vai se interessar. Mas se nós, a partir do momento, nós começamos a falar sobre os tipos indígenas, as tribos, como era a caravela, conhecendo uma caravela por dentro, quem eram os personagens, criança adora personagem. Então, a gente usa do que tem para todas as faixas etárias, tá bem? Da mesma forma que nós não vamos, se nós utilizarmos o que se deve utilizar para ensinar história a crianças, para um adolescente lá do ensino médio, para uma pessoa que está na faculdade se graduando em história, né, em uma licenciatura em história, ela pouco vai se importar, certo? Ela não vai se interessar muito, certo, pessoal? Mas aí, se nós fazemos de uma forma que as pessoas maiores, né, crescidinhas, vão se interessar, aí sim, certo? Então, é um processo para cada faixa etária, tá bem? Mas não é verdade que o processo
o ensino de história para crianças não deve ser feito, não, de forma alguma, tá bom? Vamos lá, conforme os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, certo? Creio que todos vocês já ouviram falar disso. Um dos objetivos mais relevantes quanto ao ensino de história relaciona-se à questão da identidade. Falei agora há pouco, na disciplina que nós estudamos no período passado, né, sobre a questão de identidade, a importância de estudar a identidade, as descobertas que nós fizemos na sala de aula, né, sobre identidade, qual é a minha identidade, se conhecer. Então, creio que todo mundo aqui, quando era mais jovem, né, criança, fez lá na escola uma árvore genealógica. Aquilo ali é identidade, pessoal. Aquilo ali é buscando a sua identidade, tá? Tenho certeza que todo mundo gostava. Pô, desenhar arvorezinha, colocar pai, mãe, avó, irmãos, tios, primos, enfim. É uma forma de se trabalhar a história, atrelado à questão da identidade. Identidade, cultura, festas, movimentos sociais são ótimas formas de puxar a atenção da criança para o ensino de história. Tá bem? Vamos lá. É de grande importância que os estudos de história estejam constantemente pautados na construção da noção de identidade, pessoal. Olha aí. Através do estabelecimento de relações entre identidades individuais e sociais. É o que eu acabei de falar. A criança, assim, vai até parecer que a gente está falando do conteúdo do período passado, identidade, cultura, sociedade e tal, mas não. Aqui é porque se liga, tá? A gente continua falando, logicamente, anos iniciais, mas é uma coisa que está ligada à outra. A gente trabalhou a nossa identidade, a nossa cultura, nós descobrimos, procuramos a nossa identidade aqui, a identidade de nossa família, de nosso grupo, e aí procuramos nossos movimentos sociais. Creio que vocês lembram, né? E isso é muito, muito importante. Repetindo mais uma vez, para a criança isso é muito importante, tá? É de grande importância que os estudos de história estejam constantemente pautados na construção da noção de identidade, pessoal, tá? Por quê? Vejam bem, acompanhem a lógica. Nós trabalhamos, digamos que esse é o nosso produto. Então, se nós queremos vender um produto, nós temos que atrair a atenção do nosso cliente, tá? Vamos botar um aspas aí, certo? E então, como é que nós vamos atrair a atenção do nosso cliente, que é uma criança, né? Vamos lá, aspasinha. Pessoal, nós vamos usá-lo. Interessante falar isso, mas nós vamos usá-lo como instrumento do seu próprio estudo. Nós vamos chegar para ele e vamos falar, vamos descobrir a sua história, certo? A história da criança está na identidade dela, tá bem? Então, é bem nesse sentido. Tá aqui, ó, o ensino de história deve permitir que os alunos se compreendam, tá aqui, a partir de suas próprias representações, da época em que vivem, inseridos num grupo, e ao mesmo tempo resgatem a diversidade e pratiquem uma análise crítica, de uma memória que é transmitida. Isso aqui está se assemelhando ao que, pessoal? Que nós já vimos. Vocês têm que ter tudo fresquinho na memória que a gente viu desde o período passado. Memória que é transmitida, nós ligamos ao quê? Tempo, 3, 2, 1, cultura, pessoal. Certo? Então, ó, identidade e cultura englobando-se sociedade. Tá bem? Metodologia do ensino de história. É nesse sentido, certo? Anos iniciais. Então, pessoal, deste modo, recorrendo novamente aos PCNs, né, que falamos aqui agora, os parâmetros curriculares nacionais, os conteúdos para os primeiros ciclos do ensino médio, do ensino fundamental, deverão partir da história do cotidiano da criança. Tá vendo aí o que eu estava falando? Cotidiano da criança, em seu tempo e espaço específicos. Deu para entender? Justamente o que nós acabamos de falar, tá? Temporalidade, aquele conceitozinho, que nós falamos agorinha há pouco, tá? Lá no início.
temporalidade, tempo e espaço, local, específicos, porém incluindo contextos históricos mais amplos, partindo do tempo presente e denunciando a existência de tempos passados. Certo, pessoal? Então, nós não podemos, tá bem? Fazer com que a criança, nesse sentido, entenda que a história dela começa ali naquele momento. Não, a história dela já começa lá com os pais dela, com os avós dela, certo? De onde seu pai veio, de onde sua família veio. Logicamente que nós não vamos construir um artigo científico com a criança, né, nesse sentido, mas assim, de pesquisa e tal, mas é nesse sentido que nós temos que trabalhar esse estudo histórico com a criança. Tá bem, pessoal? Então, pessoal, tudo nesse sentido, tá bom? E em cima disso, tenho esse livro aqui de Jamie Pinsky, tá? Por que gostamos de história? Pessoal, muito interessante esse livro, vocês encontram ele em PDF, eu vou tentar jogar lá no nosso Classroom também, tá? Para vocês terem acesso, quem quiser ler, ele é relativamente curto, pouco mais de 200 folhas, uma leitura bem simples, e ele debate justamente esse sentido, né? Que quando nós somos, vejam só o que ele afirma, né? Quando nós somos crianças, nós gostamos de histórias, né? Mas quando, ao longo que nós vamos crescendo, nós temos que aprender a gostar e até mesmo passamos a gostar, né? Para termos uma discussão mais avantajada, né? Hoje em dia, por exemplo, um discurso, discussões, conversas políticas, sobre política, história do país, enfim, né? No contexto do nosso país aqui, se configura muito isso. E aí o que é que ele fala? Quando nós somos crianças, nós gostamos de histórias. Quando nós vamos crescendo, nós passamos a gostar de história. Certa diferença? Então, é bem nesse sentido aí, pessoal, tá? Que da existência de tempos passados, modo de vida e costumes diferentes do que conhecemos, sempre se relacionando ao tempo presente e ao que a criança conhece. Tá bom? Então, pessoal, quando nós falamos nesse sentido aqui, é bem aquilo que ainda quando nós estávamos em sala de aula, antes da quarentena, eu falei, né, que, por exemplo, uma criança aqui no sertão de Pernambuco, né, nós tentaríamos ligar a história dela, a história da turma em geral, a, por exemplo, o contexto sertanejo, o vaqueiro, a criação de gado, enfim, certo? Creio que todos conseguem entender dessa forma, tá bom? Então vamos lá adiante, fica a dica aí do livro, tá bem? Do Jamie Pinsky, certo? Esse aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O ensino de história. Então vamos lá. A educação, pessoal, é um processo de aprendizagem. Isso aí vale para todas as disciplinas, né? E aí, em cima disso, eu costumo até dizer que, apesar de a história ser uma disciplina de humanas e ela ser bem ali centrada no único meio, né? Estudar o passado, mas se atentem que não é apenas o passado. Nós temos que estudar em história o presente também. Por quê? O presente acontece porque teve um passado, tá bem? E é por isso que é importante, tá? Respondendo aquela pergunta lá que eu fiz para vocês fazerem a reflexão, a importância, em minha opinião, é essa, de uma forma bem curta, é essa, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A educação é um processo de aprendizagem contínuo e permanente, tá? Necessário ao indivíduo, favorece as relações sociais e também é meio pelo qual a sociedade se renova, tá certo? Então, é importante estudar história por conta disso, ainda no processo de transmissão cultural. Lembram lá que eu falei que era tudo linkado, pessoal? Tudo ligado. Identidade, cultura e sociedade que nós vimos. Transmissão cultural. Tá aqui, certo? Falamos lá de identidade, um pouquinho atrás. Tá bom? Com um papel importante na construção e formação do caráter do indivíduo, a educação tem uma função bem maior. Assim,
o papel fundamental do professor e da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio. É o que eu falei para vocês, tá? Que as crianças hoje em dia já estão mais... e aí as pessoas em geral, né? Mas o foco aqui hoje é crianças, tá? Estão mais ligadas em tudo, tá? Celular na mão, acesso a computador, internet, a criança já nasce com a senha, pedindo a senha do Wi-Fi do hospital ao médico. Tá bom? Vamos lá. E aponta para a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de cidadãos, conforme os PCNs. Tá bom, pessoal? E aí são os parâmetros curriculares nacionais que serão, a partir de agora, os temas de nossas próximas aulas. Tá bem? Vamos lá, pessoal. Então, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu vou disponibilizar esse arquivo, tá? O que eu usei aqui para fazer essa nossa aulinha, essa explicação bem breve, lá no Classroom. O código da turma, da sala do Classroom vai estar lá no grupo da turma. Quem ainda não entrou pode entrar. Tá bem? Que aí lá a gente faz o feedback, a gente conversa de uma forma mais organizada. O grupo do WhatsApp a gente deixa para outros avisos, tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Dúvidas, perguntas, só entrar em contato comigo. Liguem, mandem mensagem. Se demorar um pouquinho, é só ter calma, mas a gente vai respondendo, tá bom? A gente vai se ajudando. Então, pessoal, era isso por hoje e durante a semana tem mais, tá bem? Brigadão, fiquem com Deus e lavem as mãos, tá? Máscara e se cuidem.